Eu vou pedir para que a Juliana possa fazer uma oração e aí a gente começa, tá bom? Joia. Vamos orar então. Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada porque mais uma vez o Senhor renovou suas misericórdias sobre a nossa vida, Deus, e por isso a gente tem o privilégio de estar aqui, de estarmos juntos. E como é bom, Deus, a gente reconhece isso como realmente um privilégio, graças ao Senhor, a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o Senhor, ter esse momento de comunhão, ainda que a gente não esteja juntos, pessoalmente falando, né? Mas que a gente esteja, por a gente estar aqui mesmo, Deus. Muito obrigada pelas nossas famílias e Amém, porque Senhor. todo mundo aqui está muito bem, Deus, apesar dos pesares, né? Eu peço agora pela nossa aula, Deus, que a gente tenha uma aula muito boa, que essa aula traga conhecimento para nós, Deus, sobre mais de quem o Senhor é, mas que todo esse conhecimento vá da nossa mente até o nosso coração, Deus, que não seja Amém. só um conhecimento que a gente vai usar para discutir e tudo mais, mas que isso realmente seja relevante na nossa vida cristã, Deus. É Amém. isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Juliana. Semana passada, gente, essa aula de hoje é a continuidade da semana passada. Então, nós estamos trabalhando o capítulo 14 do livro Amando a Deus no Mundo, tá? Então, o capítulo 14 fala sobre os pilares da cosmovisão reformada, redenção. Então, nós vimos semana passada o conceito de redenção. Nós vimos que todos buscam a redenção. Vimos que o ímpio, ele busca a redenção, onde ele busca pelos seus prazeres, pelos seus desejos. E nós vimos também que o ser humano, ele só encontra em Cristo por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus. Vimos isso semana passada. E vimos também a abrangência bíblica da redenção. Vimos que o Senhor, então, ele transforma, né, ele renova a nossa mente, bem como ele restaura a criação. E hoje, continuando esse assunto sobre redenção, hoje vamos continuar o livro falando sobre proposta de reforma. Vamos ver o que é que o autor fala sobre isso. Vamos ver sobre cultura, né? E vamos ver sobre uma renovação progressiva. O que é isso? São os 3 pontos que a gente vai trabalhar nesta manhã. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é se nós somos remidos, né, em Cristo Jesus, se nós fomos resgatados em Cristo Jesus, nós devemos redimir a cultura? Eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acham? Eu acho que isso faz parte da missão, vamos dizer assim. Uma vez que você se torna cristão e entende que o modo que Jesus ensinou não é uma religião, mas sim um modo de vida, você tem que aplicar isso em todas as esferas, inclusive na cultura. E a partir dos seus atos, você acaba transformando a cultura. Então, não é uma coisa leva a outra. Não é você fazer um choque, como o pessoal brinca, né? Não fazer um choque de cultura e forçar aquilo que você acredita. Mas através dos seus atos, você mudar o meio em que você vive. Uhum. Que mais, gente? Eu penso, bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Eu penso igual o João falou também, porque a cultura ela é um conjunto de costumes e de crenças que a sociedade leva. E pensando pelo ponto de vista que todos nós somos carnais, as pessoas sem Deus, elas tendem a ter uma cultura voltada ao pecado. E Deus, ele se revelou através da cultura também. Ele quis participar da cultura humana, mas ele veio para nos transformar. E com certeza, dessa forma, a gente tem que, sim, através do estilo de vida que nós carregamos, de Jesus através da nossa vida, moldar a cultura das pessoas, modificar e influenciar essas pessoas. Essa é a forma que eu penso. Joia. Que mais, gente?
acho que também é lembrar, concordo com os meninos, lembrar que da perspectiva da queda, né? Que tipo, toda a cultura foi afetada pela queda. Então, por mais que nela a gente ache traços da graça comum, ainda assim, e que, igual o João falou, a gente vai tentar influenciá-la, vai tentar trazer essa redenção dentro dela, mas sem esquecer da perspectiva da queda que afetou tudo isso, né? E que, tipo assim, eu vou influenciar essa cultura, mas que toda ela, porque a gente não vai trazer a redenção total, né? Mas que a parte que foi afetada pela queda, que isso não me influencie de maneira negativa, né? Joia, gente. O autor Heber Campos, o reverendo Heber Campos, ele compartilha de 4 atitudes de como o cristão ele deve proceder em meio à cultura, tá? Então, primeiro ponto que ele compartilha é que a gente precisa abandonar os nossos ídolos, tá? Abandonar os nossos ídolos. Então, tem um livro chamado A Origem da Idolatria, do reverendo Mauro Meister, que ele diz lá na página 14 a seguinte frase: a idolatria não está na imagem idolatrada. Não está ídolo em si, na imagem, mas reside no próprio idólatra. Ou seja, o ser humano, por si só, ele é um idólatra, no sentido de aonde é que está o nosso coração, né? Se o nosso coração estiver em Deus, nós realmente estaremos adorando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor. Então, se o nosso coração estiver numa imagem, nós vamos adorar aquela imagem. Ou se o nosso coração estiver num carro, num veículo, como eu já vi várias vezes, por exemplo, já vi vários amigos de ele não deixar com que outra pessoa dirija o carro dele. Ou seja, o coração dele está no carro. Ele está adorando aquele carro, né? Então, aonde está o teu coração, né? Então, é isso que o reverendo Mauro Meister ele fala sobre nesse livro A Origem da Idolatria, que o ídolo ele reside no idólatra, tá? Então, aonde está o nosso coração? Então, faz necessário abandonar a adoração, por exemplo, ao dinheiro. Tantas pessoas têm condições financeiras, as pessoas têm dinheiro e muitas vezes ficam reclamando: tá difícil a situação, né? Tá difícil a vida. A pessoa tem dinheiro, ainda continua reclamando, ou seja, ela quer ter mais e mais poder, quer ter mais e mais dinheiro e não consegue compartilhar algo com a pessoa ao lado. Então, o primeiro ponto que o autor ele fala é abandonando os nossos ídolos, tá? Alguém queria dar algum exemplo de um ídolo? Abandonar um ídolo? Aqui é muito abrangente, né? Mas essa semana, até no Conexão que eu te falei, eu tive uma conversa com as minhas meninas sobre ídolos, né? E a gente foi juntas pensando em ídolos. Elas são adolescentes, assim, e tal, então talvez seja um pouco diferente de muitos de nós, assim, mas, por exemplo, a gente pensou em, talvez o meu ídolo seja a minha carreira. E se Deus tirar a minha carreira e eu não tiver dinheiro ao longo da minha vida, como é que eu vou ficar com isso? Talvez meu ídolo seja casamento. E se Deus nunca me der um marido, Deus nunca me der uma esposa, como é que eu vou ficar com isso? Sei lá, minha graduação. Se de repente eu perco tudo, estudei por isso ou não passei no vestibular, como é que eu vou ficar com isso? Ou foram exemplos que a gente discutiu, né? Tipo, a maioria delas tem 17 anos e tal, mas são exemplos que acho que de uma forma ou de outra levam a gente a pensar nos nossos ídolos, né? Exatamente, né? Exatamente. O segundo aspecto que o autor ele referencia é que a gente possa reconhecer o aspecto multidimensional de todas as atividades. Como assim? Tudo aquilo que fazemos é importante. Então, isso é interessante, né? Seja, por exemplo, no dia, eu tenho o costume de... Eu acordei, eu fui orar e eu tenho o costume de planejar o dia, né? Então, eu coloco no papel as atividades que eu vou fazer. Eu preciso ler tal documento, tal livro, preciso responder tais e-mails, preciso entrar em contato com os alunos, entrar em contato com a coordenação. Então,
desde o planejamento até a execução das atividades que a gente faz durante o dia, é importante, né? É importante a gente desempenhar, bem como as nossas condições emocionais, físicas e sociais. Então, é importante a gente reconhecer que todos esses aspectos é importante a gente compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas e em tudo isso a gente deve louvar e agradecer ao nome do Senhor. Isso é uma atitude como cristão, em meio à cultura, né? A gente deve também responder às normas de Deus, tá? Então, a autora chamada Nancy Pearcey, a autora cristã do livro Verdade Absoluta, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural, ela diz: cada um de nós temos um papel a desempenhar nas normas de Deus para a sociedade justa e humanitária. Então, grande parte do nosso tempo é dedicado, por exemplo, a estudar, grande parte do nosso tempo é dedicado ao ensino, aos negócios, às escolas, à universidade. E ao realizarmos todas essas tarefas, somos agentes transformadores da graça comum de Deus. Então é importante a gente compreender que aonde nós estamos inseridos, o Senhor ele quer nos usar por meio dos nossos dons e talentos. Aonde você está inserido, Deus ele quer que você continue vivendo o Senhor Jesus aonde você está inserido. Muitas vezes a gente Deus te colocou em uma posição e você queria outra posição, né? Eu queria tanto ser um jogador de futebol, né? Mas só que Deus te colocou onde você está para você fazer a diferença aonde você está, para você ser boca do Senhor aonde você está, né? Então isso é muito interessante. Então você está dentro da universidade, você está dentro da escola, onde você estiver, na sua sala, Deus te colocou ali com um propósito de você ser boca do Senhor para falar de Cristo Jesus em seu meio. Então, que você possa entender isso, que você possa compartilhar de Cristo aonde você está inserido. E agora, nesse meio digital, né? Você não está dentro da sua sala de aula fisicamente com seus amigos, mas você está agora virtualmente, né? Então, aonde Deus está te colocando, que você continue sendo usado pelo Senhor. E a quarta atitude que ele fala é renovando a nossa comunidade. Renovando a nossa comunidade. Ele deu um exemplo aqui no livro de executivos aplicando a visão cultural cristã na corporação multinacional em que trabalha. Então, os executivos, ele tem o seu jeito de falar, tem o jeito de agir, mas eles podem compartilhar de Cristo em meio ao seu contexto. Da mesma forma, vocês estão nas escolas, na universidade, no trabalho, vocês podem aplicar a visão cristã na escola, na universidade, no trabalho em que atuam, tá? Então, com as suas vidas, com as suas ações, que vocês continuem mostrando Jesus para as pessoas, a fim de que possamos nos engajar na cultura e fazermos a diferença em nossa área de atuação, que o próprio Deus colocou com propósito nas nossas vidas. Então, isso é importante, a gente se engajar na cultura e a gente não simplesmente falar assim, não, vou deixar de lado. Vou deixar porque não tem jeito. Não sei se você já ouviu essa expressão. Já ouviu essa expressão? Não, eu vou ficar calado porque não tem jeito mais. Alguém queria compartilhar disso? Peraí que eu apertei o comando errado aqui. Jefferson, acho que várias vezes, principalmente porque o direito é debate de ideias, infelizmente. Então, a gente não tem, igual acho que na engenharia, os dois professores aqui vão saber melhor, mas tanto nas engenharias e na computação, se prova através de dados, de pesquisa. O nosso não, a nossa pesquisa sempre vai ser debate de ideia. E teve várias vezes que apresentou alguns problemas que eu preferi ficar calado pela questão de escandalizar. Então, eu preferi não falar alguma coisa ou deixar de aquele momento, porque eu sabia que aquele momento não seria oportuno dar uma opinião ou tentar bater em face, né, do que o pessoal está falando e bater de frente, realmente explicar a cultura cristã.
para não gerar escândalo, porque eu acho que se eu gerasse escândalo seria pior do que ficar calado naquele momento. Então, eu acredito que a gente tem que entender qual é a melhor situação, e eu acho que a melhor situação sempre foi o que eu disse no início, é praticar através da vida. E agora, igual você falou da questão já que a gente está na internet, por exemplo, no Twitter não começar a falar bobagem, no Instagram não postar foto de biquíni com um versículo de legenda, essas coisas. São coisas que condizem com a nossa cultura e que não vai fazer, que pode escandalizar o mundo, mas que você vai fazer o choque de cultura de uma forma que você não vai de frente, assim, pela briga, mas você vai pelo seu modo de viver. Eu acho que, Exato. principalmente, nesse contexto de faculdade, igual o João falou, lógico que fora dele também, claro, mas dentro desse contexto especialmente, a gente acaba se inserindo numa cultura muito contrária à nossa. Então, às vezes a gente precisa se posicionar, sim, mas o João falou de uma coisa, tipo, acho que às vezes escolher nossas batalhas, né? E, tipo, entender o momento certo de se pronunciar e o momento certo de não se pronunciar, do tipo, o que eu vou falar agora vai ser mais ou menos positivo para o evangelho. Eu não acho que a gente deva se omitir, eu acho que é errado, a nossa omissão é errada, mas escolher e discernir as batalhas, assim, sabe? Uhum. Isso mesmo, gente. A gente precisa se posicionar, né? Mas como tanto o João quanto a Juliana também entendem, que a gente precisa se posicionar na hora certa, né? Ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para se posicionar na hora certa. Porque se imagine na sala, tá pegando fogo, e aí você se posiciona, você está colocando mais lenha na fogueira, você pode simplesmente, você pode cruzar seu braço, você pode orar pelaquela situação. Isso está fazendo a diferença também naquele momento. E aí, em um outro momento, você pode expor do evangelho, né? Então, é ter sabedoria de como conduzir isso, né? E também é importante a gente entender que não é só falar, né? É como o João acabou de falar também. Não adianta a gente só falar. Você está na sala, fala, ih, já vem aquele crente chato, né? Nossa, aquele crente já vem de novo, ele vai falar de Jesus. Mas se a gente entra numa sala com o comportamento de a gente ter sabedoria no falar, as pessoas vão querer chegar próximo da gente, vão querer saber de Cristo, vão querer saber a nossa opinião, né? Então a gente ter sabedoria para como conduzir isso em meio à cultura, em meio à sociedade que a gente está inserido, né? O reverendo Weber Campos Júnior, ele fala que ele acha saudável os jovens se engajarem em diversas áreas da cultura ao seu redor, tá? Então ele dá um exemplo de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui, Daniel, o Danilo, né? Eu acredito que foi na lição do Danilo, ele já compartilhou, acho que lá na lição 4, na lição 3, que ele falou que o Daniel ele se engajava na cultura. Isso era extraordinário, gente. Daniel, o sofrimento de Daniel, em que alguém que vive numa cultura ameaçadora, pagã, com deuses, mas Daniel, ele não simplesmente ignorou aquilo. Ele se engajou, ele participou, tá? Ele participou das suas instituições, ele se envolvia. Daniel, ele se envolvia. Ele se envolvia, mas ele recusava servir aos deuses, né? Ou seja, Daniel tinha um equilíbrio cultural. Então, ele sabia como lidar com a cultura. Então, em sofrimento em favor da justiça do povo de Deus. Então, a expectativa de redimir a cultura, a sociedade, a profissão, ela pode ser confundida com a nossa missão enquanto cristão. Ou seja, é importante a gente entender que temos que ter um equilíbrio quando a gente for agir com as pessoas. Deixa eu dar um exemplo do que eu normalmente faço dentro da universidade com os professores. 2 vezes no ano, a gente tem um momento só com professores do meu curso, onde a gente vai comer uma carne juntos, tá?
Então a gente tem um churrasco, tá? Chega a dar vontade de comer carne agora, hein, gente? Então a gente tem um momento de churrasco com os professores. Então são 80 professores da Faculdade de Computação, que desses 80, 65 vão para um local e comem carne juntos, né? A gente tem um momento de churrasco. E lá nesse momento de churrasco é um momento de alegria, de confraternização. Então tem refrigerante, mas tem bebida, tem uísque, tem tudo lá, né? E a gente tá lá, eu, a Lu e a Sara, a gente vai lá, come carne, toma sorvete, se diverte, toma refrigerante. E eu já fui questionado pelo meu diretor. E ele falou: ô Jefferson, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, senta aqui. Por que você não toma isso daqui? Né? Então ele foi tentando me questionar o porquê, do porquê daquilo, né? E naquele momento eu pude mostrar quem eu era e eu fui falar de que eu não precisava, eu fui mostrar quem era Jesus, e a gente foi batendo papo, e ele chegou num ponto onde ele falou o seguinte: cara, todas as igrejas roubam. Aí, opa! Você está falando, então você quer ouvir também. Então vamos ouvir aqui, senta aqui do meu lado. Então ele foi começar a dar exemplos de pastores que, em algumas igrejas, que não tem o papel do tesoureiro. Então, onde o pastor recebe o dízimo e usa o dízimo. Então ele entrou nesse argumento. E eu falei para ele: opa, deixa eu sentar aqui para você, ó. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, aonde o pastor ele não lida com o dinheiro. Tem um tesoureiro da igreja, tem isso, isso e isso. Ele, nossa, é diferente. Eu não sabia dessa perspectiva. Como é que é isso? E eu pude falar um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil, pude falar de Jesus. Ou seja, ele começou a me perguntar e ele começou a ouvir. Imagine se eu não fosse para aquele churrasco e eu ficasse só isolado no meu cantinho, né? Aí precisa ter sabedoria com relação a isso. A gente pode ir para qualquer lugar, mas ter sabedoria de como agir em meio ao nosso contexto, em meio ao nosso ambiente. E aí, posteriormente, o churrasco, o pessoal falou no meio dos corredores: olha, o Jefferson é diferente. Ele não é um crente chato. Ou seja, ele se envolve com a gente, ele participa do churrasco, ele está junto com a gente, mas ele acredita em Deus, ele tem um comportamento assim, assim, assim. Ou seja, a gente precisa se engajar. Então, é isso que Daniel ele fazia quando a gente observa aqui, Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele se engajava na cultura, ele se engajava no seu contexto. Ele não fugia das situações, mas ele sabia como ter equilíbrio quanto a isso. Alguém quer falar algo quanto a isso? Já teve alguma experiência de algo com isso? Bom, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, lá na UFO, o povo já me conhecia como um atleta, né? Porque lá na capa do Facebook e tal, eu falou: o Trevor é um atleta e tal. Beleza. Aí a gente começou a ter aquele relacionamento legal e tal. Aí passou um tempo, começou a ter as festas, aquelas coisas assim, bem de boate, um negócio bem, bem pesado, sabe? Coisa que não é atribuída a nós cristãos. Aí a galera me chamava e eu dava meus argumentos, falava que eu não podia ir, porque eu não podia estar naquele ambiente, por isso, por aquilo, pelas minhas escolhas, né? Aí o que aconteceu? Meus amigos, assim, que entre aspas eram amigos, todo mundo começou a distanciar de mim. Chegou um tempo na faculdade que eu me sentia assim, meio sozinho, sabe? Mas com o passar do tempo, eu fui falando assim: eu não posso para mim não é legal estar ali no meio, mas eu posso mostrar porque eu não estou ali sendo a pessoa que eu sou, né? Aí no dia a dia, algumas pessoas começaram a compreender por que eu era daquela maneira, sabe? Eu poderia me envolver até um certo ponto, mas ultrapassando aquilo ali já não estaria nas nossas condutas cristãs. Mas assim, muitas pessoas compreenderam e de fato a gente tem que ter uma vida dessa maneira, né? A gente, como você disse, Jefferson, a gente pode nos envolver até um certo ponto, mas que a gente não perca essa identidade cristã, né? Mas é isso aí.
Joia, obrigado, Estevão. Quer falar, Nicolas? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Estava com sim. problema no microfone. Eu também tive uma experiência parecida com a do Estevão. No início, no primeiro período, eu lembro que quando a gente passou na faculdade, eles fazem muitas festas e tal, festa com os veteranos e tal. Eu já sabia classificar que tipo de festa que era boa e qual que não era, que eu poderia ir, que seria bom eu ir e as que não seriam. E aí, no final do primeiro período, eles falaram, não, vamos fazer uma festa só da nossa turma e tal, na casa de um colega nosso. Eu falei, ó, essa eu acho que dá para participar. E aí, eu fiquei muito pensativo, será que vai valer a pena eu ir ou não? E tal, porque eu nunca tinha ido. Aí, acabou que eu fui o último lá que pagou para ir na festa. E aí, quando eu entreguei o dinheiro, todo mundo que estava perto de mim começou a gritar assim, tal, tipo, como se eu fosse mudar, sabe, a minha forma de ser. Tipo, nossa, conseguimos conquistar ele pra gente. Só que, na verdade, foi muito diferente. Que as pessoas já sabiam que eu não bebia, sabiam que eu era cristão. E aí eu cheguei lá, tinha mais umas duas colegas minhas cristãs que foram, e aí eles foram bem respeitosos comigo, falaram assim, ó, Nicolas, a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai te oferecendo bebida, essas coisas, não, a gente já te conhece e tal. E aí foi um clima agradável, eu pude conversar com eles ali. Claro que um namorado de uma amiga minha levou um violão lá, eu tive a oportunidade de tocar algumas músicas cristãs, foi muito bom nesse sentido. E também eu entendi, por exemplo, a hora de eu ter que ir embora, porque passou um tempo que eles começaram a ficar alterados, colocaram algumas músicas mais pesadas. Eu falei, não, eu acho que meu papel aqui já foi cumprido. Então, a gente deve entender também essa questão. Igual meu irmão falou, do limite. Eu acho que a gente deve entender até qual ponto nós estamos influenciando aquelas pessoas. Se a gente não estiver influenciando, não faz mais sentido a gente estar naquele lugar também. Uhum. Legal, legal. Muito bom, é verdade. Aí é o limite, né? Até que ponto, né? O livro, ele compartilha sobre a questão da redenção. Qual é o problema de nós usarmos o termo redenção em meio à cultura? Então, a gente vai ver aqui agora que o autor, ele diz que redenção é um ato divino. Então, o termo redenção é um ato divino. Então, libertar reserva a Deus. A única vez que a Bíblia associa redenção à ação humana é na expressão que eu queria que a Júlia pudesse ler, por favor, Júlia. Efésios capítulo 5, versículo 16. Júlia, você pode ler, por favor? Posso, um minutinho. Efésios capítulo 5, versículo 16. Aqui é o único momento que a Bíblia, né, associa redenção à ação humana, tá? É na expressão paulina aqui. Vamos ver o que é esse remir aqui. Desculpa, gente, eu entrei atrasado porque eu dormi mais cacão. Efésios 5:16. Efésios capítulo 5, versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É que a minha NVI. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Obrigado, Júlia. Então, a da Júlia, na NVI, já traz já a palavra, o significado do remir, que é aproveitando as oportunidades, né? Alguém tem outra versão? A revista atualizada, corrigida, que possa ler esse versículo 16? A minha mesma da Júlia, então a gente tá Lembra da junto. Júlia? Então, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Alguém vai ler? Pode ler. Não, é que eu tô no computador, eu ia abrir, mas você já tá aí, pode ler. Não, pode ler, Júlia. Vai lá, pode ler. Tá ouvindo de novo as músicas. Gerson, pode ler.
Efésios 5, 16. Isso, Pedro. Pode ler, por favor, Pedro. Ai, Pedro. Efésios capítulo 5, 16. Remido o tempo, porque os dias são maus. Obrigado, Pedro. Obrigado, Júlia. Então aqui, ó, remido o tempo porque os dias são maus. Esse remir aqui não significa ter controle de horas, tá? Não significa a gente ter controle de horas. Então esse remir aqui, quando a palavra grega remir não significa cronos, mas significa kairos. Vou dizer qual é a diferença de cronos e kairos, tá? Cronos significa uma duração mensurável, que a gente pode medir, tá? Lucas capítulo 8, versículo 27 fala sobre isso. Cronos significa período, tá? Um intervalo. Atos capítulo 1, versículo 21. Isso significa a palavra no cronos, que a gente pode medir, a gente tem um intervalo, é um período específico de tempo. Agora, mas só que aqui, esse Efésios capítulo 5, versículo 16, esse remi aqui é remi que significa kairos. Kairos significa aproveitar uma ocasião oportuna, aproveitar a oportunidade. Mateus capítulo 26, versículo 18 fala sobre isso. Aproveitar a oportunidade. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aproveitar a oportunidade de uma época conveniente. Então, na NVI já fala sobre isso, né? Aproveitar a oportunidade, porque os dias são maus. Então, Paulo, ele sabia aproveitar as oportunidades. Então, Paulo está dizendo para a gente remir o tempo, aproveitar ao máximo as oportunidades. Nós não devemos esperar, mas devemos agir. Mas, claro que devemos agir com equilíbrio. Equilíbrio, que vocês já compartilharam aí, o Nicolas, o Estevão, né? A Juliana. Então, a oportunidade de mostrarmos, né, do Evangelho de Cristo por meio das nossas vidas, tá? Por meio das nossas vidas, a gente pode mostrar Jesus para as pessoas. Então, é a gente influenciar a nossa cultura, onde a gente está inserido, com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso comportamento, né? Conquistando o próximo para Cristo, glorificando a Deus através de todas as coisas. Então, aqui, a palavra remir é de aproveitar as oportunidades. Então, o reverendo Heber Campos Júnior, ele diz que redenção é um ato divino. Outro ponto que ele diz, redenção nunca retrocede. Então, a redenção nunca volta para trás, nunca recua. A redenção ela é sempre progressiva. O indivíduo, ele pode enfraquecer na fé, é natural, né? Ele pode enfraquecer na fé, ele pode tropeçar em pecados, que a gente conversou ontem à noite sobre isso. Ele pode tropeçar em pecados. Ele tem a percepção de regredir. Nossa, eu acho que eu regredi, né? Todavia, ele nunca retrocede quanto à redenção. Isso é importante, né? E que a gente compartilhou isso ontem à noite. Acho que a Júlia falou sobre isso, o Abel falou sobre isso. É impossível um cristão estar menos remido hoje do que ontem, tá? Porque nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala sobre isso. Nós somos transformados diariamente pelo Espírito Santo de Deus. A nossa percepção, o nosso contexto, o Senhor vai transformando a nossa mente, tá? Nós temos uma renovação de nosso ser, segundo a imagem de Cristo. Eu queria pedir, se puder, Sofia, você poderia ler, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você poderia ler, por favor, Sofia? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, Sofia. Muito obrigado. Então é isso, gente. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos sendo transformados de glória em glória, nós estamos tendo uma vida progressiva para a salvação em Cristo Jesus.
Então, vale salientar que, ainda que venhamos a pecar, que venhamos a cair, né, não impede que caminhemos, como a gente ouviu ontem, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, né? Uma vida plena em Cristo Jesus. Eu queria que a pessoa lesse, por favor, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém, amém. Obrigado, Danilo. Então, graças a Deus, que Ele sempre nos conduz à vitória, né? Ele sempre nos conduz para a vida com Ele, né? E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o reverendo Heber Campos aqui, ele deixa claro para a gente, né, que a redenção é um ato divino e a redenção é um ato progressivo. E então, pensando nisso, né, ele descreve no livro para que, ao invés de dizermos que vamos redimir a cultura, ele sugere mudar a palavra como reformar a cultura, né? Porque redimir é Deus quem redime, o Senhor que sacrificou, que libertou, quem resgatou. E ele utiliza aqui no livro reformar. Reformar porque nós, como filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós reformamos. Somos instrumentos de Deus para frear a destruição moral e espiritual. Então, ele recomenda aqui, ele cita para que possamos usar o termo reformar. Reformar a cultura, sermos instrumentos de Deus em meio à cultura. Então, há necessidade contínua no homem. A igreja reformada, sempre reformando, sempre sendo usado por Deus para a glória de Deus. Então, enquanto estamos reformando a cultura, Deus está remindo as pessoas, né? Então, enquanto nós estamos fazendo a nossa parte de ser instrumentos de Deus, Deus vai transformando os corações das pessoas. Deus vai trabalhando nas vidas, nas mentes. E nós, como servos, é o que a Júlia leu anteriormente, nós aproveitamos as oportunidades de sermos usados pelo Senhor como testemunhas vivas de Jesus. Então, gente, isso é muito sério de nós aproveitarmos as oportunidades, tá? É importantíssimo que você compreenda aonde você está. Deus, ele quer que você aproveite essa oportunidade para você ser boca do Senhor, para que você testemunhe de Jesus aonde você está. Então, aproveite toda a oportunidade que Deus tem colocado nas mãos de cada um de vocês. Em todos os contextos, tá, gente? A gente fala muito de universidade, mas dentro da sua casa. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, uma viagem que você faz, tá? Você vai visitar seu amigo, aonde você estiver, aproveite a oportunidade. Isso é importantíssimo. Alguém quer compartilhar algo quanto a aproveitar a oportunidade de testemunhar? Pode falar. Bom, eu participei de uma competição, eu fui chamado por uma equipe lá de Catalão, no ano de 2017, para competir lá em Goiás. Aí, graças a Deus, Deus tinha me dado a vitória. Mas nesse dia, de um dia para o outro, a gente teve um momento disperso lá para a gente nos preparar para competir, né? Foi de um sábado para domingo, se não me engano. Aí eu tinha conversado com o técnico que eu queria dar uma palavra de motivação para a equipe. Aí ele chamou o pessoal e falou: Estevão quer falar alguma coisa para vocês. Aí na época lá tinha cerca de 15, 20 jovens. Aí Deus me deu a oportunidade, eu pude compartilhar um texto bíblico associado àquela circunstância de motivação, de nos capacitarmos. Eu não lembro ao certo o que eu tinha falado. Eu falei da mesma forma que um atleta tem que se capacitar, tem que treinar dia após dia para conseguir o alvo, bater um tempo, bater um objetivo. O nosso coração também tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para nós. Aí eu consegui
E graças a Deus, Deus me deu uma palavra oportuna ali naquele momento. Muitos jovens vieram conversar comigo e acharam interessante a maneira de eu ter me posicionado. E foi um momento bem gostoso, um momento marcante ali, que foi, creio que foi obra de Deus ali. Amém. Amém. Aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade de testemunhar. Eu queria que uma pessoa lesse, por favor, agora, Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 23. Por favor. Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém. Obrigado, Nicolas. Então, nós observamos aqui, no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Versículo 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre a obra da redenção de toda a sua glória, incluindo a própria criação. Então, a gente já viu isso semana passada, que o cosmos será restaurado, mas e agora? Tá, eu entendo que o cosmos será restaurado, eu entendo que nós já fomos alcançados com a graça em Cristo Jesus, somos salvos, né? Somos libertos do pecado, tá, mas e agora? O que fazer nesse exato momento? Vamos cruzar o braço e vamos falar, Senhor, me leva. O que a gente vai fazer, né? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que falam assim, eu já sou salvo em Cristo Jesus. O Senhor já morreu na cruz por mim no Calvário. Eu já compreendo a salvação em Cristo. Eu só estou esperando o Senhor me levar. Eu vou cruzar os braços e vou esperar a minha ida para o céu. Essa deve ser a nossa atitude? O que deve ser a nossa atitude, gente, em relação a isso? Já que temos entendimento, nós devemos nos preocupar com os outros, para que os outros também cheguem ao entendimento da graça de Deus, que ela leva à salvação, né? Então, acaba que se nós ficarmos presos a essa mentalidade que, eu já sou salvo, então não preciso fazer nada, é uma visão muito egoísta. E isso não mostra nada do que é amor, né? Porque Jesus, ele veio aqui, ele cumpriu a lei e ele mudou a vida de muitas pessoas. Então, da mesma forma, nós não podemos ficar de braços cruzados, mas sim nos preocuparmos em proclamar mesmo o Evangelho e manifestar a glória de Deus aqui na Terra. Amém. Amém. Mais alguém quer falar? Só fazer um adentro do que o Nicolas comentou. Eu achei muito interessante que ele falou sobre isso, que o amor a gente deve compartilhar, né? Isso é uma missão de todos nós cristãos. E me remete a um vídeo que eu vi, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, chama 11 perguntas feitas ao diabo. E tudo assim, baseado biblicamente. E um dos pontos comenta assim, que o diabo, um dos objetivos dele é levar o maior número de pessoas possível para o inferno, né? Porque da mesma forma que ele se frustrou buscando um plano de ser maior que Deus, Deus o condenou. E ele também quer condenar muitas pessoas com seus devidos pecados. Mas a nossa missão é exatamente essa, aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para compartilhar um pouco desse amor e poder salvar vidas que ainda há tempo. Amém. Júlia?
Ah, e também, já que a gente está falando de cultura e de criação, lembrar que através da nossa vocação, do nosso trabalho, a gente consegue. Como é que fala? É porque é como se. Não vou saber explicar. Não é que a gente consegue redimir a criação, mas a A gente gente consegue consegue. manifestar a glória de Deus por meio disso, né? Então, tipo assim, não sei. Eu já li umas coisas também que falam que não é que a criação ela é ruim em si mesma, tipo assim, mas é que nós somos pecadores e aí. Não vou saber falar. Acho, olha, traduz, você sempre traduz o que eu falo. Você sempre sabe se expressar melhor. Ou você, ou alguém. Você está falando por meio da nossa vocação, nós Porque o Weber mesmo, somos ele fala. instrumentos de Deus e reformamos a cultura. Isso, isso. Ele fala muito sobre trabalho, né? Tipo assim, ver trabalho como algo bom e como um objetivo nosso aqui. Porque, seria o mandato de Gênesis, né? Tipo assim, da gente. Mandato cultural, mandato cultural. Isso, da gente Mandato subjugar a cultural, criança. né? O mandato cultural é a gente, por meio da nossa vocação, por meio do nosso trabalho, nós sermos instrumentos de Deus para falar de Jesus e testemunhar da glória do Senhor. Isso, eu É isso gaguejei mesmo. total. Obrigada. É isso aí, Júlia, é isso aí mesmo, né? E em Nossa relação, vocação. em relação a amar, acho que os meninos colocaram muito bem. E aí, se a gente parar para pensar também, o ser humano tem essa vontade de amar alguma coisa, né? E aí, quando a gente tem isso redirecionado para o lugar certo, a gente acha contentamento, é o que o John Piper fica falando, né? Tipo assim, contentamento em Deus, é o que a nossa confissão de fé fala. Então, tipo assim, acho que esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Tipo assim, quando a gente encontra esse propósito, você fica cheio, assim. Uhum. Amém, amém. Ô, Jefferson, eu quero completar a ideia do Estevão. Tem esse Pode livrinho falar. aqui, peraí, não sei se eu vou conseguir. É Eu acho que não verde, vai. João. Tem É, tem o fundo verde, peraí. Não sei se dá pra ler. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Sensacional, para quem não leu, leia. E ele fala bem isso que o Estevão colocou. E o diabo, no livro, né, coloca que Deus é o inimigo. Então, como é que eles fazem para captar o maior número de pessoas? E é muito interessante ver a escrita do C.S. Lewis, eu acho que vai de encontro com o que a gente está falando. Se a gente cruzar os braços e ficar quieto, o diabo vai vencer. Então, não é para... É a posição mais cômoda, é a que a gente corre menos risco e é o que a gente vai ser... que a gente vai brigar menos com a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não coloca... não leva o que Deus falou, que é que nós somos pescadores de homens. A gente não vai para frente, não vai que Jesus nos ensinou. Então, a gente precisa buscar o maior número de pessoas, a gente precisa ser sal e luz nessa terra para que o diabo não vença. Então, cruzar os braços e ficar esperando que Deus volte, a gente vai estar pecando. E vai no que a gente falou ontem na nossa reunião. Então, eu acho que isso é todo um ciclo que uma vez que nós nos tornamos cristãos, a gente tem que fazer parte. Então, não adianta cruzar os braços. Uhum. É só deixar mais claro aí o que o João falou, que assim, o que o João está falando de o diabo vai vencer na proposta dele, né? Deve deixar bem claro. Não é quem vai vencer no mundo. Ele já está derrotado, mas ele vai levar com ele o maior número de pessoas, que é o propósito. Então, na verdade, a gente está lutando para salvar o maior número de pessoas. Isso, né? Quer falar, Juliana? Sim, eu ia falar, porque nós somos chamados a não nos conformar com o mundo que está diante de nós, mas não é um não se conformar, tipo, de braços cruzados e ficar aqui, né? Porque senão ia parar no não, pra gente não se conformar, né? Mas a gente, igual o João falou, igual os meninos da Júlia falaram, a gente é chamado a ser diferente. E a gente só é diferente fazendo. E ontem a Júlia até falou sobre pecados de omissão, né? E eu acho que é muito fácil a gente cair nisso, até pensando
não, assim, a gente não vai se conformar, mas às vezes a gente fica, tá bom, não concordo. E é isso, sabe? Mas a gente tem que ir além disso e mostrar justamente a diferença de Cristo, né? Isso. Então a gente consegue entender, né, que reformar a cultura é nós sermos instrumentos de Deus, né, por meio daquilo que Deus colocou em nossas mãos, a nossa vocação. Então seja na sua profissão, né, que você continue sendo boca do Senhor para reformar a cultura, testemunhar de Jesus os outros em nossa volta. Então, vocês já falaram anteriormente que era cultura, o Nicolas já falou, crenças, práticas de uma sociedade, né? Abrange arte, religião, costumes, maneiras de se divertir-se, organizar-se. Então, qual deve ser a nossa postura em relação à cultura? Então, a gente já tem falado sobre isso, né? Uma vez que nós entendemos que a cultura ela está manchada pela pecaminosidade, pela queda, como cristãos, devemos assumir uma postura crítica frente à cultura, não necessariamente negativa, mas uma postura com discernimento. É isso que eu queria que vocês saíssem dessa aula hoje compreendendo isso, que a gente possa ter discernimento quanto a onde nós estamos inseridos, ter equilíbrio para tratar em meio aos conflitos. Isso é importante para a minha pessoa? Com qual valor? O que agrega à minha vida? Estou falando em meio à cultura. Então, meio à cultura, em meio onde você está inserido, isso é importante para mim? O que isso agrega para mim? Então, a gente precisa ser crítico, tá? A gente precisa ter discernimento para lidar com tudo isso. Porque o que o João falou anteriormente é muito fácil, certo? Eu concordo com o que é mais fácil. Eu aceito tudo, por exemplo. Ou eu vou ficar quieto. Eu vou rejeitar, vou cruzar meus braços e não, tá tudo certo. É muito fácil a gente ou aceita tudo ou a gente rejeita tudo. Mas o que o Senhor quer de nós é ter sabedoria para discernir, para ter equilíbrio, para como lidar com isso, tá? E eu queria que, mais uma vez, Sofia, por favor, se você puder, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Você pode ler, Sofia, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Muito obrigado, Sofia. É isso aqui que o apóstolo Paulo ele disse, para ter equilíbrio. Ou seja, a gente julga todas as coisas, julgar todas as coisas, a gente se engaja. Para eu julgar, eu preciso entender o outro, né? Então, eu vou me engajar, eu vou julgar, e aquilo que é bom, eu vou reter. Aquilo que é mal, eu vou deixar para lá. É um desafio isso, gente? O que vocês acham? Reter o que é bom. É um desafio, gente. É um desafio. O Paulo está dizendo aqui que, em vez de a gente menosprezar toda e qualquer palavra, é preciso atestar. É preciso ter discernimento, tá? As palavras que são ouvidas, eu preciso ouvir antes de falar algo. Não é, não, aquele povo ali, ó, aquela galera ali, eu não vou colar naquela galera porque são todos pecadores. Eu não vou colar naquela galera da universidade porque eles fazem isso. Não. Você vai ouvi-los. Você vai ter discernimento, tá? E aí você retém o que é bom, tá? Então, isso é importante. O que é bom deve ser aceito, tá? Toda espécie de mal, mau conselho, um falso profeta, deve ser evitado, tá? Então, devemos ser criteriosos, ter discernimento para viver em meio à cultura, tá? Então, sempre com cautela. Isso é importante, gente. Ter cautela. Então, uma vez que vivemos em um mundo caído, coisas boas existem, coisas más também existem, né? Então, a gente sabe que tem coisas boas e verdadeiras que estão intercaladas, né? Interpostas no mal.
Então, em virtude disso, daí a necessidade de nós termos um critério, ter discernimento para lidar com isso. Um ponto interessante que eu vi no livro, que eu achei bem bacana também, que o Reverendo Heber Campos Júnior, ele cita um jornalista, que é o Steve Turney. O Steve Turney, ele é um jornalista de 71 anos de idade, é um inglês, cristão e jornalista de música e poeta. Olha o que ele diz. O consumo acrítico da cultura popular, assistindo, lendo, jogando, ouvindo algo apenas só para relaxar minha mente, com minha mente desligada, é subestimar a inteligência e a motivação de quem produz a cultura popular, com o intuito de destruir a sua cosmovisão. Então, às vezes, a gente fala assim, não, eu vou só assistir esse filme, eu vou só relaxar. E aí a gente pensa, eu vou desligar um pouco a minha mente e vou curtir tudo que está ali. Então, o Steve, ele falou, olha, não subestime, tá? Não tenha sua mente desligada, porque permite que influências, ideias e valores entrem despercebidas em nossa cosmovisão. O que eu estou falando é que a gente, eu vou deixar de assistir. Não, você vai assistir, mas é você estar assistindo com sua mente com critério, tá? Então, não é se isolar. Não, eu não vou assistir mais nada. Não, não é isso. Você vai assistir. Você vai assistir um filme, você vai assistir o que você quiser, mas assista com sua mente conectada, com critério, não com sua mente desligada. Pode falar, Júlia. Não, é só porque muitos que estavam no acampamento, que o Candonga, lembram dele? O pastor Candonga, ele falou exatamente isso, tipo assim, que às vezes a gente se acha muito forte, né? Você fala assim, não, eu vou na festinha tal, mas eu sei meu limite e tal. Aí ele fala sobre esse perigo de confiar em nós mesmos, né? Nossa, e, tipo assim, e mais do que isso, esse filtro que você tá falando, de às vezes você estar assistindo algo e não tá prestando tanta atenção. Ou aqui, vou trazer outro exemplo. Às vezes você tá numa rodinha de amigos e aí, tipo assim, os assuntos rolando ali e tal, e aí, às vezes não são assuntos tão legais, você não quer participar, mas, tipo assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado só de estar ali, tipo assim, porque às vezes isso, não sei, às vezes se torna um hábito, né? É igual a gente falou, tipo, tem a questão da oportunidade, é tudo muito tênue. Ao mesmo tempo que tem a questão da oportunidade, que tem hora que você realmente vai ter que ficar calado e ouvir umas coisas que você não concorda, também tem a questão, tipo assim, de o quanto você tá fazendo isso, entendeu? Tipo, sei lá, senão vira uma certa concordância, assim, não sei. Uhum. É muito, muito tênue as linhas. E aí, por isso que a gente tem que estar em constante comunhão com o Espírito Santo, para você se sentir incomodado, porque senão... E aí também, fazendo a ligação com o que a gente viu ontem, às vezes a gente não entende a seriedade do pecado, tipo assim, e isso é da nossa natureza caída, a gente não tem a capacidade de, tipo, em algumas situações entender que aquilo é pecado e que é errado, sabe? Tipo, e aí você vai relevando algumas coisinhas, assim, e isso é muito perigoso. Então a gente tem que orar por isso também, para que Deus nos dê consciência do pecado, porque até isso está manchado em nós, né? Uhum. A gente precisa pedir ao Senhor, né? Discernimento para lidar com tudo isso, né? Eu lembro que há umas 2, 3 semanas atrás, estava assistindo um filme com a Lu, aqui em casa. A Sara estava dormindo, a gente estava assistindo um filme de ação. E aí, no meio do filme, tinha o bonzinho e o ruim, né? E aí, aquele personagem ruim, a gente começou a perceber que aquele personagem, no finalzinho, falou, nossa, tadinho dele. Mas só que a gente começar o quê? Ou seja, a gente começou a sutilmente, gente, aquilo vai entrando na nossa mente e eu falei, Lu, você tá percebendo como é que tá o nosso comportamento aqui? A gente tá pensando assim, ó, tadinho dele. Mas só que lembra do começo do filme, quem ele era e o que ele é e tudo que ele representa no filme. E a gente volta, é verdade. Ou seja, sutilmente a gente cabe
concordando com o errado, né? Então é o que a Júlia falou, é esse ponto tênue aí, vai ter o equilíbrio de eu vou ouvir tudo, vou discordar, então ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade, mas ao mesmo tempo estar conectado, né? Atos capítulo 17 fala sobre isso, tá? Atos capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 30, você não precisa ler, mas eu vou sintetizar aqui. Paulo demonstrou empatia lá com os filósofos, tá? Quando ele estava lá em meio a Areópago. Então, no versículo 16, ele sentia simpatia ali para o que estava em volta. Ele queria se fazer entendido ali, compreendido no Areópago. Ele usou de poemas, versículo 28. Paulo ele soube fazer contato, no versículo 23, observando os objetos do culto, sem elogiar a cultura. Então, a Escritura nos ensina que o ponto de contato forte com o homem ali naquele momento é a sua religiosidade. Nós somos adoradores de Deus ou de ídolos. Então, Paulo vai e confronta os filósofos, não pela idolatria, mas pela sua ignorância. Porque no versículo 23, Deus desconhecido, adorai sem conhecer, é aquele em que vos anuncio. Ou seja, para os gregos, para os amantes do conhecimento, eles tinham que conhecer isso, né? E o versículo 30, Paulo ele foi zeloso em comunicar o pecado, o seu pecado, em que o pecado é o pré-requisito para falar do evangelho, né? Das boas novas da salvação. A redenção ela não tem lugar se não houver a noção de queda e arrependimento. Então, João, eu me lembrei agora do exemplo do João, do Marvel, né? Não faz sentido ter os super-heróis, né? Sem ter a noção de queda, né? Então, é isso. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Atos, ele se envolvia com a cultura, mas ele tinha discernimento para lidar com tudo isso, né? E o reverendo Heber Campos Júnior, ele disse que observamos que Paulo ele sabe como conversar com os seus ouvintes, sem impor a sua cosmovisão. Devemos aprender e nos colocar diante dos descrentes. Nós devemos nos aproximar deles e também exortá-los, né? É o que a Júlia falou, é ter o equilíbrio ali. Então, o reverendo Heber Campos ele diz, a mente cristã, quando tem um discernimento, esta funciona como um soldado e um médico, tá? Olha o exemplo que ele dá, um soldado e um médico. O soldado, ele é vigilante em relação às ameaças e o combate das ideias. Ele defende dos ataques das cosmovisões pagãs. E o médico, ele é prestativo, ele é pacificador, ele receita o remédio, ele cuida, né? Ele receita o remédio para os males do mundo. Então, Paulo, ele pode ser tanto soldado quanto médico. Então, isso é um desafio para a gente, né? A gente lidar com tudo isso. Por fim, gente, para a gente concluir a nossa aula, tem esse livro aqui, ó, que a OMP já recomendou para vocês. Ops, não dá para ver, peraí. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem esse livro aqui, Choose Background None. Pronto. Tem esse livro aqui, ó. Cristianismo na Universidade. A prática da fé, a prática da integração da fé cristã à academia. Augustus Nicodemos. Lá na página 109, ele fala sobre a cultura. Olha o que ele diz. O relacionamento dos cristãos, O relacionamento dos cristãos com a cultura na qual estão inseridos sempre lhes representou um grande desafio. Opções como rejeitar a cultura, amoldar-se a ela, idolatrá-la ou tentar redimi-la têm encontrado adeptos em todo lugar e época. E aí, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz, o grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para os cristãos foi exatamente este, o de estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. João capítulo 17, versículo 14. Isso implica não se conformar com o presente século,
mas se renovar diariamente. Implica não abandonar a fé, amando o presente século, mas ser sal e luz neste mundo, como João falou anteriormente. Então, é um desafio para as nossas vidas. É um desafio para as nossas vidas nós se envolvermos, mas fazermos a diferença. E aí, o último tópico deste livro, o autor ele diz sobre a renovação progressiva. O que é isso? Que Deus opera por meio de nós para realizarmos mudanças. Então, nós precisamos entender que a redenção é um ato de Deus, a redenção é progressiva, mas Deus espera de nós que venhamos a reformar. Reformarmos a cultura é sermos instrumentos de Deus por meio da nossa vocação, que a Júlia falou, por meio da nossa vocação, para que possamos influenciar em nosso meio. Então, o primeiro ponto que ele fala aqui, que é a atitude de santificar. Precisamos santificar, uma mudança interna, tá? Então, no livro A Criação Restaurada, do autor Albert Waters, na página 100, ele ilustra sobre a santificação versus a consagração. Então, por exemplo, na restauração de negócios, família e arte, notamos, por exemplo, que a sociedade brasileira é comum fazermos o culto. Isso é interessante. É comum fazermos um culto quando alguém adentra no apartamento novo. Alguém entrou no apartamento novo, fazemos um culto, né? Para muitos, o ato de culto faz com que aquele apartamento seja consagrado ao Senhor, né? Alguns se incomodam, por exemplo, não pega no meu violão. Meu violão é consagrado a Jesus, né? Alguns falam assim, olha, não pega no meu violão. Eu só toco música de Jesus. E você não pode tocar essa música secular. Então, o argumento do violão só ser usado para tocar música evangélica, ele é consagrado. Nós precisamos entender, gente, que nós que somos santificados e santificamos o ambiente em nossa volta. Isso é importante a gente entender. Nós que somos santificados e santificamos o ambiente quando as coisas que usamos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, fala sobre isso. Devemos entender que a santificação acontece de dentro para fora. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, a gente precisa entender que nós somos santificados e santificamos o ambiente em nossa volta. O segundo ponto que o autor ele descreve é que a santificação acontece por meio de uma renovação progressiva, tá? O que foi formado na criação, deformado na queda, ele é reformado na redenção. Então, essa reformulação é dada pela renovação progressiva. Requer perseverança, assim como a luta contra o pecado. Então, aqui eu me lembrei dos atletas aí, ó, do Nicolas e Estevão, que eu me lembrei nessa parte que eu vou comentar com vocês, que o autor ele fala sobre corrida, tá? Precisamos correr não apenas os 100 metros rasos, mas os 42 quilômetros de vida cristã. Ele dá um exemplo aqui de uma distância de maratona, né? Lutando contra todo tipo de dor vindo de nossas musculaturas espirituais. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, na segunda vinda de Cristo, todos os efeitos da queda serão anulados. Nada na criação escapa à sua influência. Será redimida, restaurada em Cristo Jesus. Portanto, o ser humano necessita arrepender-se dos seus pecados e padrões culturais necessitam ser redirecionados. E como cristãos, não devemos só esperar o reino vindouro em Cristo, mas devemos testemunhar de Jesus com a nossa vida para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês
e que vocês continuem testemunhando de Jesus aonde você está inserindo, tá? Reformando a cultura por meio da sua vida para a glória de Deus. Amém?